Projetos e artigos que marcaram a época. Eu sou Newton Sebraga e aqui estão todas as revistas, centenas delas em que eu escrevi artigos e publiquei projetos. E como vocês podem ver, eu tenho a maioria desses projetos funcionando e montados. Estamos em 1976. A revista é a Revista Saber Eletrônica número 53. O sucesso da revista já tinha sido muito grande até essa época e a gente estava sempre pensando em criar coisas novas. E um assunto que estava em alta naquela época, como está até hoje, é o controle remoto, o radiocontrole. Então nós pensamos em fazer talvez alguma coisa sobre radiocontrole. E nas nossas reuniões de pauta a gente comentou o que poderia ser feito. E eu entrei com a ideia que não é alguma única coisa que a gente pode fazer. Não. A gente pode fazer muito. A gente pode criar uma sessão. Uma sessão em que a gente vai falar das tecnologias, vai falar das construções dos modelos, vai falar de transmissor, vai falar de receptor, vai falar de servos, vai falar de avião, barquinho, carro, brinquedos, robôs. Naquela época ainda não se falava muito em robô. E assim nós pensamos e criamos uma sessão que se destinava ao radiocontrole. Assim, nós criamos uma sessão em que a gente iria abordar o radiocontrole, o controle via rádio. A gente sabe que existe mais do que simplesmente o rádio. Você pode ter o controle remoto através de outros recursos tecnológicos. Por exemplo, pode utilizar o som, pode utilizar ondas de luz. Então, na realidade, o nome radiocontrole não foi assim muito bem escolhido. Depois nós percebemos que poderíamos chamar de controle remoto e não de radiocontrole. Porque radiocontrole dá a impressão que seria só ondas de rádio. E na revista, então, número 53, que eu tenho até o exemplar aqui comigo, né, saiu o primeiro de uma série de artigos muito longos, muito grande, sobre esse tema, que é o radiocontrole. Na época, até o pessoal lá que se encarregava de fazer a pauta, que se encarregava de determinar o que sairia na capa, não deu a devida atenção e colocou apenas uma pequena chamada sobre a presença dessa sessão nova que a gente iria fazer na revista tratando de controle remoto. E assim nós tivemos aí, eu estou procurando aqui, o nosso primeiro artigo sobre radiocontrole nessa revista número 53. E essa revista, ela não tratou de muita coisa sobre radiocontrole. O artigo era o que você deve saber sobre radiocontrole, o número 1, em que a gente explicava em linhas gerais aquilo que os nossos leitores precisariam saber para poder começar a fazer montagens. Porque a nossa intenção era dar alguns projetos práticos que permitissem construir barquinhos, carrinhos e eventualmente até aviões. O avião é mais crítico, vocês sabem, né? Mas de uma forma simples, usando componentes comuns. E realmente pegou. Tanto que nas edições seguintes não podia faltar a seção de controle remoto ou de radiocontrole, como vocês quiserem, e ela fez um grande sucesso na época. Então foi mais uma das sessões que nós fizemos, né, que marcaram época, e que, é lógico, exigiu trabalho. Eu tenho até hoje alguns projetos, né, que ainda estão aqui na minha caixinha, que eu vou mostrar para vocês, como um deles, que até resultou num kit, né, que era um barquinho radiocontrolado, um barquinho que nós mandamos até injetar, certo, a carcaça dele, né, a parte plástica dele, e que fez grande sucesso porque ele era vendido completo. Você comprava o transmissor, comprava o receptor, já vinha com os motores de acionamento e vinha o casco do barco prontinho para você montar a sua miniatura de lancha,
e você podia controlar a distância. É lógico, não era um sistema muito elaborado, apenas até uns 50 metros, né? Mas você podia brincar num tanque, num lago, ou alguma coisa assim. Hoje nós temos projetos muito mais avançados na área de radiocontrole, com a modulação de pulso, né? Com a modulação digital, né? Que permite que você tenha alcances muito maiores, com mais eficiência, né? E o que naquela época não existia. Mas o grande trunfo da coisa que fez a sessão ter muito sucesso é que qualquer um podia montar o seu sistema de radiocontrole e colocá-lo naquilo que quisesse. Podia até fazer automatismo nas suas casas, para acender uma luz para o controle remoto, ligar um aparelho de som, abrir uma porteira, destrancar uma porta, tudo isso com dispositivos que você podia criar usando material de muito fácil obtenção. A maioria dos projetos, inclusive, eram até montados em pontos de terminais, o que facilitava muito aqueles iniciantes, os que estavam aprendendo e os que tinham pouco recurso. Dê o seu like e inscrevam-se no nosso canal. Até mais!